Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. A paz seja convosco. Que o Pai das Luzes te ilumine e te abençoe grandemente. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem onde quer que você esteja. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Mandarabasuribi calablasebe. Alablanto e calablasubicou. Manarabasubicou. Terebendegueabi assuribi calablasai. Que esta palavra traga vida para você. Que essa palavra te sustente. Cria um ser novo. Cria milagres. Germine sobre a tua vida em nome de Jesus. Chegamos ao 9º dia da leitura da Bíblia, onde nós vamos ler em 365 dias toda a Bíblia. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Que as bênçãos do Eterno te acompanhem onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, amém? Deixe o seu comentário. Deus te abençoe. Se quiser abençoar o nosso ministério, está aqui o QR Code direto da conta da igreja. Faz a sua oferta, seu dízimo, seu voto. Nos abençoe. A Bíblia diz que quem abençoa é abençoado. Então que você possa nos abençoar, para que nós continuamos aí nessa caminhada e nessa jornada em nome de Jesus, amém? Vamos lá então para o 9º dia da leitura da Bíblia. Nós vamos ler Lucas 9, do 28 ao 62, Gênesis 16 e Salmo 9, amém? E que o Espírito Santo de calablasube, se alguém estiver entre nós, sentindo alguma dor, passando por algum mal na sua vida, enquanto estivermos fazendo a leitura da Bíblia, que haja cura, que haja libertação de vícios, que todo mal seja retirado em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia, me acompanhe, vamos comigo agora para a Escritura de Deus, porque quando lemos a palavra é Deus falando com cada um de nós em nome de Jesus. Lucas 9, versículo de número 28 em diante. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um lâmpada. E surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, e os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto, a cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina e de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Rogai aos teus discípulos que o expulsem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração de incrédulos, perverso, até quando estarei com vocês? E terei que suportá-los. Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo,
O menino o lançou por terra e em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atormentados ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: ouça atentamente o que lhes vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra: quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de quem deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhe disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição samaritana. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quão difícil é seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vê e proclamem o reino de Deus. Ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gênesis capítulo 16. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar famílias por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. E ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai e a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeitai-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você estará grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu
e seu sofrimento, e ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e as mãos de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: terei eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cades de Berebe foi chamado Beer-Lahai-Roi, que isso quer dizer: o poço daquele que vive e me vê. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu um filho chamado Ismael. Livro de Salmo, capítulo de número 9, diz assim: Senhor, quero dar-te graça todo o coração, falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exaltar e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Quanto aos teus inimigos, contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. Os inimigos foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. Ó Senhor, Rei para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Ó Senhor, e refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que buscam. Contém louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam, o que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exalte a tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, e os seus pés ficaram presos no laço que esconderam, e o Senhor, conhecido pela justiça que exulta, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrarão a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permita que o morto triunfe. Julgados sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Que Deus nos ilumine, continue nos direcionando, continue te abençoando, te fortalecendo. Que Deus tire todo o espírito de sono e que você consiga conduzir a leitura da palavra em nome de Jesus. Esse foi o 9º dia e que Deus nos abençoe. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração, em nome